Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael Yamashiro e esse daqui é o nosso canal onde eu, minha esposa e alguns colegas a gente tenta trazer boas indicações de livros e alguns conteúdos que a gente entende que podem servir vocês e a igreja local de vocês, o chamado ministério de vocês, principalmente com reviews indicando livros de boa teologia, de teologia bíblica saudável, de editoras sérias e comprometidas com o reino de Deus, que a gente sabe que se forem usados nas igrejas locais, em pequenos grupos, vão edificar muito as pessoas, porque tem muitas vozes por aí, tem muitos ruídos e há pouco material bíblico relevante que pode realmente nos instruir segundo o conselho de Deus. E eu acredito que algumas editoras estão fazendo isso muito bem e a gente está tentando trazer esse material para vocês. Se edifica vocês de alguma forma, curte, compartilha esse conteúdo e a gente vai sempre tentando trazer aquilo que está vindo de novidade. Bom, eu vim trazer aqui um review sobre esse livro aqui, ó. Vamos ver. Família e Igreja no Propósito de Deus. Família e Igreja no Propósito de Deus. A capa eu mudaria se eu tivesse alguma influência na monergismo, mas não tenho. Eu achei que deixa um pouco distante da nossa realidade, mas fora isso, o conteúdo vocês vão ver que é extremamente contemporâneo e urgente para os dias de hoje. Um livro escrito por 2 pastores presbiterianos, não conhecia eles, mas fiquei realmente admirado pelas colocações, pela seriedade que eles levam o assunto da família e pela experiência que cada um carrega. Então dá para perceber que eles não são leigos no assunto, mas eles estão trabalhando nisso há anos e plantando igrejas, visando esse mesmo propósito. É um livro de aproximadamente 140 páginas, então rapidinho você lê ele e você consegue tranquilamente fazer estudo na sua igreja local, com os presbíteros, com o conselho, com os diáconos ou com pequenos grupos. Eu acredito que todos os públicos da igreja conseguem ler esse material e, sob orientação, discutir bastante e absorver bastante desse conteúdo. Beleza? Ele é dividido em 7 capítulos. Todos os capítulos eles tentam de alguma forma trazer luz sobre família e algum aspecto da realidade da vida que a família está inserida. Por exemplo, o capítulo 1 fala sobre família e cultura. Aspecto 2 fala sobre família e adoração. Capítulo 3, família e educação. Capítulo 4, a mesa da família. Capítulo 5, para que serve o casamento. Capítulo 6, criação missional de filhos. E capítulo 7, a família abençoada. Todo livro tem uma dor. Todo livro tem um problema que ele quer trazer algum tipo de orientação, resposta, alívio. E a dor que eu percebi desse livro é justamente a nossa tendência, a tendência de nós cristãos e da igreja cristã. De um lado, por um lado, a gente acaba negligenciando a família e às vezes se focando demais nas coisas ministeriais, na visão da igreja local e esquece daqueles que Deus confiou a nós, da nossa casa, do nosso lar. Ele fala direto ao coração desses que têm essa tendência, essa inclinação. Por um outro lado, está acontecendo um movimento para outro extremo, que alguns estão chamando de familiolatria, uma idolatria, uma centralização da família entre os cristãos. Então, para fugir de um extremo, estão indo para um outro extremo, onde todas as programações da igreja, o propósito da igreja, as ênfases da igreja são todas voltadas para a família, como se a família fosse o fim último da igreja. São 2 problemas que o autor está querendo trazer uma reflexão à luz das escrituras e da cosmovisão reformada, da orientação dos reformadores, que faz parte, que foi muito bem elaborada na época da Reforma Protestante e foi se perdendo ao longo do tempo, ao longo das influências que tivemos dos nossos contextos culturais. E então, nesse monte de ruído e vozes, a gente tem abraçado a bandeira da família, mas às vezes de uma forma equivocada. Às vezes de uma forma onde ela tem um fim em si mesma. Se ela está tendo um fim em si mesma, ela não glorifica a Deus. E então, nesses 7 capítulos, ele vai destrinchar o que ele pensa sobre glorificar a Deus
por meio da família. E eu acredito que 3 frases vão ilustrar muito bem, que estão logo na introdução, de onde ele quer chegar. Na página 23, ele vai dizer assim: qualquer tentativa de fortalecer a família, sem também fortalecer a igreja institucional, é contraproducente para os cristãos. Precisamos considerar nossas ações dentro de nossas famílias individuais em termos de como elas fortalecerão a igreja de Cristo. Uma outra frase que ele diz é o seguinte: a família é importante no plano de Deus para redimir o mundo. Entretanto, a família cumpre o seu papel quando conscientemente se alinha à missão da igreja. Uma família, ou seja, desalinhada à missão da igreja, aquilo que Deus está fazendo no mundo por meio do seu corpo, da sua igreja, da sua noiva, ela perdeu sua identidade, ela perdeu o propósito de ser. Pois isolar-se a família da igreja é autossabotagem. Ela deve juntar-se à nova família criação, ou seja, essa nova humanidade, esse novo corpo, essa nova família que é eterna, que é a família concebida pelo Espírito. Se você ama a sua família, se você realmente tem zelo e cuidado pelo futuro e por cada membro da sua família, nenhuma ação é mais importante do que incorporá-la à família eterna de Deus, porque na família eterna a morte não vai nos separar. Na família eterna os nossos alicerces estão bem estruturados. Há segurança. Por fim, a família nuclear é instrumento de Deus que Deus estabeleceu para apoiar a sua maior alegria, a igreja. A família precisa nascer de novo na Nova Jerusalém no alto. A família vai à celebração litúrgica no dia do Senhor para morrer e ser ressuscitada na nova família adotada de Deus. A família perde sua identidade na congregação dos justos e assume uma nova identidade. É nesse momento onde famílias de todos os povos, raças, tribos e lugares, elas morrem para aquilo que não tem parte na nova natureza, para aquilo que divide, que levanta muros, e ela ressuscita dentro de uma nova família. Ela ressurge nessa nova família de Cristo, que é eterna. E aí então ele vai dar andamento nesses 7 capítulos, defendendo a sua ideia, a sua tese, de que a família não é um fim em si mesmo. A família, ela encontra seu propósito vivendo os propósitos de Deus no meio da comunidade, da igreja, incorporada à igreja. O capítulo que disparado mais me chamou a atenção, e eu até usei lá na nossa comunidade de fé, em uma das reuniões, é o capítulo sobre a mesa. E eu vou ler um trecho, página 74. O subtítulo ele coloca: a liturgia é prática para a vida. Então, todas as vezes que nós vamos para um culto, a gente vê lá como é a liturgia da igreja. Toda igreja, todo culto tem a sua liturgia, né? As ordens de cada elemento do culto. Cada igreja tem sua estrutura. E então, a gente pensa que essa estrutura é simplesmente uma forma de organizar para ter uma lógica. Mas não. A liturgia do culto, ela na verdade é uma orientação para como deve ser a liturgia da vida. Então eu vou dar um exemplo. Se a liturgia do culto ela é centrada nas escrituras, você nitidamente percebe o culto é voltado e centralizado na palavra de Deus, há uma mensagem sendo dada de que a liturgia da sua vida, quando você trouxer a sua família desse culto e ir para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, a liturgia da sua vida vai ser centrada na palavra. Se a liturgia do culto, ela tem aspectos fortes de comunhão, de amor fraternal, é isso que ela tenta refletir na liturgia da vida. E esse capítulo vai falar justamente sobre isso, ele vai usar como ilustração a mesa. Então, quando a gente vai à mesa do Senhor, depois Deus nos leva de volta à mesa dos nossos lares para a gente reproduzir aquilo que a gente viu na mesa do Senhor, recebeu, se alimentou, deu e recebeu com os nossos irmãos, e a gente traz para os nossos lares. Ele até usa a seguinte expressão: a mesa do Senhor é o arquétipo de nossas mesas em família. Começamos o primeiro dia de cada semana reunidos à mesa da família para renovar as nossas forças em preparação para a próxima semana, ou seja, na igreja, no corpo de Cristo. Não estamos cumprindo a liturgia, antes estamos nos preparando para viver a liturgia. É por isso que não há nada que façamos a cada semana que seja mais importante que a adoração. Reunidos em um local específico, a mesa,
Com o povo em particular, o povo de Deus, na casa de Deus, somos enviados para viver com um novo foco na vida, a renovação da aliança. E é então uma frase crítica que ele diz, e que é um dos problemas que ele vê, é que a mesa está desaparecendo da igreja e ela também está desaparecendo dos lares. A mesa como um centro geográfico onde há relacionamento, onde acontece vida, alegria, compartilhar, receber, se doar. A mesa está desaparecendo dos cultos, principalmente na nossa era moderna, pós-pandemia. Está se perdendo cada vez mais essa identidade da mesa. E então também está se perdendo essa identidade da mesa em família. E eu, particularmente, estou ansioso para usar esse livro na minha comunidade local, porque eu acredito que ele é muito relevante para os nossos dias de hoje. Família e igreja no propósito de Deus. É isso aí, pessoal. Uma leitura essencial para os dias de hoje e eu fortemente recomendo. Deus abençoe.